troca de informações, eu vou imediatamente passar a palavra para os coordenadores da graduação, lembrando que a nossa escola ela tem graduação, mestrado, doutorado acadêmico e mestrado profissional. Então, hoje é uma troca de ideias, principalmente sobre a graduação. Talvez daqui a alguns anos estejamos também conversando sobre o mestrado e doutorado. Então, eu vou passar a palavra para o professor André Vilela, que será o primeiro a fazer a apresentação do nosso programa. André, por favor. Obrigado, Rubens. Então, boa noite a todos. Eu sou, junto com o Luiz, está aqui do meu lado, coordenador responsável pela graduação da escola, e, como ocorre todo ano, a gente prepara uma apresentação mais ou menos padrão, a gente procura atualizar essa apresentação para dar uma visão panorâmica da escola para os alunos que passaram no vestibular e seus familiares, para terem uma ideia de como é que a gente funciona, qual é a nossa proposta, falar um pouco também da nossa história, né? Como o Rubens disse, aqui a escola é uma escola que comporta cursos de pós-graduação, além do curso de graduação. É uma escola antiga, ela tem mais de 50 anos, e começou com um curso de mestrado, nos anos 70 foi criado o doutorado, e só em 2002 que foi criada a graduação. Então, a gente tem uma trajetória que é um tanto quanto ímpar, né? Nesse sentido, começamos com um curso de pós-graduação e, mais recentemente, criamos um curso de graduação. Durante quase 10 anos, esse curso foi tocado aí com muita competência aqui pelos nossos colegas, professor Renato Fragelli, aqui na minha frente, professor Afonso Arinos, ali atrás, e há 3 anos, com a direção do professor Rubens, eu e o Luiz nos tornamos coordenadores, mas demos sequência, grosso modo, à mesma estrutura que herdamos da gestão anterior, fazendo algumas mudanças na grade que vão ficar mais claras quando eu passar a palavra aqui para o meu colega, para o professor Luiz Braido. Nesse slide aqui, obrigado, nesse slide aqui aparece alguma das muitas honrarias, digamos assim, que a escola obteve ao longo dos anos. Ela é a escola, uma das escolas, das 2 escolas no Brasil classificadas pela CAPES com a nota máxima, dentre as escolas que possuem programas de pós-graduação. Essa nota é a nota 7. E, adicionalmente, o que aparece aqui na segunda parte do slide, ela passou, de anos para cá, a constar de um ranking internacional, compilado pela Universidade de Tilburg, lá na Holanda, como a principal escola de economia do continente. Em relação ao curso de graduação propriamente dito, que é o que nos traz aqui essa noite, né? Eu elenquei aqui um conjunto de características que a gente pode identificar como sendo pontos fortes da escola. A primeira delas é o reduzido número de alunos. Nós temos apenas uma entrada de alunos por ano, constituída aí de 50 ingressantes. Tá ali, alunos da escola, na verdade, eu acho que seria professores da escola, não sei exatamente o que é que está ali, alunos da escola, mas o que é que a gente tem? A gente tem, com raríssimas exceções, professores que são professores da casa. Ao contrário do que muitas vezes acontece, sobretudo em departamentos menos bem avaliados, existe uma profusão de professores holistas contratados em outras escolas que vêm semanalmente dar cursos em determinado departamento. Não é o caso aqui. Todos os professores são professores da própria casa, com raríssimas exceções. Quando há uma especialidade não atendida pelo nosso corpo docente, aí sim a gente recorre a um professor de fora. Então, a gente julga isso ser uma das atrações da escola, contar com professores daqui, todos eles com doutorado, também com raríssimas exceções,
o que permite, nesse caso, uma interação muito forte com a pós-graduação e com os professores que fazem pesquisa dentro da escola. A escola, é claro, não é composta apenas de professores e de alunos, também contribuem para o sucesso da escola os funcionários técnicos e administrativos da escola e da fundação como um todo. Eu vou destacar, na sequência, alguns grupos de funcionários técnicos administrativos que são particularmente importantes para o bom funcionamento da escola e para o sucesso da escola e do programa de graduação desde que ele foi criado em 2002. E o último ponto, não o último, que tem uma outra transparência, a estrutura curricular que vai ser mostrada daqui a pouco, ela é muito inovadora. Quando ela surgiu em 2002 e tendo sido modificada ao longo desses últimos 12 anos, mas de forma bastante marginal, ela é uma estrutura curricular muito diferente daquela que predomina ainda na maior parte dos cursos de graduação em economia no Brasil. E por essa razão, acho que ela também é um ativo aqui da escola. E, para terminar, características aí, quase que autoexplicativas para quem chegou aqui no prédio. A infraestrutura da escola é muito boa, ainda que isso possa ser também apontado como uma deficiência, e não apenas da escola, mas da fundação como um todo, questões de espaço que a gente acredita vão começar a ser sanadas proximamente, em função aí de novas instalações que estão sendo inauguradas. Esse setor de apoio são os tais grupos de funcionários, como mencionei há pouco, técnico-administrativos, que permitem o bom funcionamento aqui do programa. Então, são esses setores aqui. O núcleo de apoio pedagógico, alguns de vocês, eu imagino, já tiveram contato com esse setor. É um setor, pedi para a professora Helena levantar. A professora Helena Jolie está com a equipe dela ali, estou vendo aqui a Tati, a Cláudia estava ali aqui há pouco, está ali dando tchauzinho também. Ajudam a compor esse setor, é muito competente, muito atuante, que, como o nome diz, ele presta apoio pedagógico, no sentido amplo da palavra, não apenas aos alunos e seus familiares, mas também para nós, professores e a direção da escola, e permite aí o bom funcionamento do dia a dia, das coisas mais simples até as coisas mais complicadas. O núcleo está lá para ajudar todos nós. Além do núcleo, o setor de estágio, colocação profissional, está a Beralda aqui do lado da Helena. É um setor igualmente importante, muito atuante, junto a alunos atuais da gente e ex-alunos, que muitas vezes se formam e mantêm contato com a Beralda, a equipe dela, quando eventualmente estão procurando uma nova colocação. Então, esse setor lhe ajuda na parte de estágios, e nós já posso adiantar que nós, aqui da coordenação, temos o cuidado de segurar nossos alunos que estão sempre ansiosos, né, para entrar aqui, já sai do elevador, já quer arrumar estágio. E não é assim. A gente procura mantê-los aqui estudando e só abrir a possibilidade de estágio com o auxílio do setor da Beralda a partir do 5º período. E a colocação profissional, mais avançado no tempo, os alunos já estão prestes a se formar, procuram esse setor para ajudá-los na procura de uma vaga de emprego, com enorme sucesso, como a própria Beralda vai relatar brevemente. E, finalmente, esses outros setores aqui, a biblioteca, que atende a toda a Fundação Getúlio Vargas, fica aqui embaixo, no 7º andar, uma ótima biblioteca, com funcionários muito dedicados, recebe pessoas do Rio de Janeiro inteiro, não apenas aqui da Fundação, mas recebe igualmente bem a todos os visitantes, tem um acervo muito bom, e dentro da cidade do Rio de Janeiro é seguramente o melhor acervo na área de economia e de ciências sociais. E, finalmente, o setor de relações internacionais, estou vendo ali atrás a Andressa dando tchauzinho, é um setor aí da escola, não da Fundação Getúlio Vargas, como é a biblioteca, e sim da escola, e que se empenha em ajudar no processo de internacionalização do corpo discente, sobretudo o que envolve a troca de alunos do exterior vindo estudar aqui conosco por 1 ou 2 semestres, alunos nossos
que procuram uma vaga de intercâmbio no exterior. Já falei aqui que o curso é um curso de 4 anos, o estágio, como eu falei, ele é muito bem-vindo, ainda que não obrigatório para alunos de economia, ao contrário do que acontece, por exemplo, com direito e administração, não é obrigatório ao aluno de economia ter alguma experiência de estágio, ainda que a gente entenda que é natural que o aluno tenha esse desejo, tenha essa vontade, à medida que o estágio, de certa forma, indica para ele um pouco como vai ser a realidade quando ele se formar. O curso ele conta com monitores, que em geral são alunos do doutorado, ou às vezes até do mestrado, da própria escola. E não aparece aí, mas a gente tem também instituído há 1 ano o que a gente chama de programa de tutoria, que são também alunos de mestrado e doutorado aqui da escola, que dão apoio a alunos de graduação que estão, porventura, tendo dificuldade em determinada disciplina. Então, isso aí é algo muito importante para a gente evitar que aquele aluno fique para trás, que ele fique desmotivado e achando que não vai conseguir progredir. Então, é uma forma da gente ajudar esse aluno e, ao mesmo tempo, dar uma experiência para esse aluno da pós-graduação de ter algum tipo de trabalho de orientação desses alunos de graduação com maior dificuldade. Nós instituímos também, há cerca de 2 anos, ou talvez um pouco mais, um programa de iniciação científica. Esse ano tivemos 8 ou 9 inscritos nesse programa, que são alunos de graduação dos mais diversos períodos. Eu, por exemplo, estou orientando um aluno que estava no 2º, agora passou para o 3º período, ou seja, logo no início do curso. E esses alunos recebem uma bolsa, seja do CNPq, seja da própria escola, no mesmo montante, em torno de R$400, se não me engano, e desenvolvem um projeto de pesquisa sob orientação do professor da escola. É um programa muito bem sucedido, do governo federal, que existe há décadas, e que procura atrair pessoas que têm algum tipo de vocação para a área de pesquisa. A gente entende que nem todos os alunos que vêm para cá têm esse tipo de perfil, não há problema nenhum se você não fizer um programa de iniciação científica, mas para aquele que tem aí um germezinho aí de pesquisador, muitas vezes, de alguns dos pesquisadores mais conhecidos da própria escola, eles próprios fizeram um programa de iniciação científica algum dia na vida, aí 20, 30 anos atrás. Então, é um programa que a gente procura fomentar e pelo qual a gente tem um carinho muito grande. Para terminar esse slide aqui, a atividade de extensão, aí como exemplos aqui, Enactus, a empresa Júnior, tem a IESEC, obrigado, que também faz parte das atividades de extensão dentro da escola. É uma forma dos alunos exercitarem outros tipos de habilidades, que não aquelas normalmente vistas em sala de aula, trabalhar em grupo, liderança, no caso da empresa Júnior, já, de alguma forma, a questão do empreendedorismo. Então, tudo isso é uma forma dos alunos que assim o desejarem, terem outros tipos de experiência, além daquela experiência do dia a dia da sala de aula. São atividades, portanto, extracurriculares. Diretório acadêmico, a gente também foi criado há alguns anos o diretório acadêmico, e a gente tem, por hábito, né, desde que o curso de graduação foi criado, a realização periódica aí de palestras, seminários, não focados necessariamente para a graduação, mas muitas vezes são seminários, palestras organizados por professores da pós-graduação, muitas vezes chamando, inclusive, pesquisadores de renome, até professores ou pesquisadores estrangeiros laureados com o Prêmio Nobel de Economia, já vieram aqui para essa casa, deram mini-cursos, palestras, e os alunos de graduação têm acesso a esses eventos. Então, estando aqui dentro do IPGE, você, aluno de graduação, vai estar exposto a um círculo, digamos assim, de debates, de conferências, muito mais amplo e muito sofisticado, muito prestigiado academicamente. E isso eu acho que também é interessante, né? O aluno sentir parte de uma comunidade científica maior, mais prestigiosa e rigorosa. O último ponto aqui desse slide, eu vou
chamar aqui o meu colega, o professor Alexandre Morelli, para falar um pouco, é a formação complementar em relações internacionais. Muitos, não diria muito, mas alguns de vocês, na hora de fazer o exame vestibular, ele fica, poxa, eu gostaria de fazer relações internacionais. Tal. A Fundação não tem uma graduação em relações internacionais, mas tem pessoas como o Alexandre, ele vai explicar agora, que estão lotadas na Escola de Ciências Sociais, aqui em cima, e que trabalham na área de relações internacionais, e a gente montou, anos atrás, uma formação complementar nessa área de relações internacionais para atender aqueles alunos que gostariam de fazer um curso de relações internacionais, mas não tem um curso dessa natureza aqui na Fundação. Muito obrigado, André, aos colegas da IPGE que abriram um espaço aqui para eu fazer a divulgação do centro. Antes de tudo, parabéns aos novos ingressantes, bem-vindos. Eu vou dar informações rápidas sobre as nossas principais 3 atividades. Vocês podem encontrar mais informações no site do Centro de Relações Internacionais da Fundação, que é o ri.fgv.br. Vou falar aqui para vocês da formação complementar e rapidamente dos eventos e dos estágios que nós oferecemos também. O que é a formação complementar? É uma formação complementar à graduação de vocês. São disciplinas oferecidas pelo Centro de Relações Internacionais da Fundação, que fica sediado dentro da Escola de Ciências Sociais, a todos os alunos da Fundação, de todos os períodos. Essa é até uma vantagem, vocês podem, dentro da sala de aula, na formação complementar, conhecer alunos de outras escolas e ter também essa riqueza dessa interação com outros colegas que às vezes vocês não conhecem no curso de Economia. Elegibilidade, que eu anotei aqui, todos os alunos de todas as escolas. Se vocês cursarem até 16 créditos dentro das disciplinas que nós oferecemos, vocês obtêm, ao final da graduação em Economia, um certificado de formação complementar em Relações Internacionais. E ele oferece para vocês ferramentas, não só para aqueles que querem seguir eventualmente a carreira acadêmica, mais próximas às relações internacionais, mas aqueles também que gostariam de ter ferramentas para fazer análise de conjuntura das relações internacionais, entender as relações internacionais contemporâneas e também em perspectiva histórica. Uma informação importante, os valores. Não há valores adicionais para vocês cursarem essas disciplinas. Para aqueles que eventualmente não querem obter o certificado, mas gostaram de uma ou outra disciplina que nós oferecemos, vocês podem cursar essas disciplinas como disciplinas eletivas. Normalmente, isso acho que entra na grade de Economia como uma disciplina eletiva. Só para dar alguns exemplos de matérias que nós já oferecemos aos alunos da Fundação. Esse ano, por exemplo, aproveitando os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, foi oferecida, e eu ofereci essa disciplina, que eu sou um historiador das relações internacionais, a história global das guerras mundiais, trazendo uma perspectiva interessante e inovadora sobre o que foram os 2 grandes conflitos do século XX, mas também já oferecemos Introdução à Política Internacional, o Brasil nas Relações Internacionais, Oriente Médio, História e Atualidade, e a Europa no Mundo, Políticas Externas Comparadas. Nós temos também uma disciplina em cooperação com a Escola de Direito. É oferecido um módulo chamado Jean Monnet de Direito à Integração, que trabalha um pouco a experiência europeia de integração, só para dar mais um exemplo para vocês das atividades que nós oferecemos. Eu acho que com relação à formação complementar é isso. Por favor, se vocês têm alguma dúvida, querem saber mais, conhecer como que funcionam essas disciplinas e o que é oferecido a cada semestre, nós procuramos oferecer pelo menos 3 disciplinas por semestre a todos os alunos da Fundação. Procurem-nos no 14º andar, nós temos lá um secretariado com assistentes que podem dar todas as informações que vocês quiserem, se vocês não encontrarem o que vocês procuram no nosso site. E se eu puder falar rapidamente também das nossas outras 2 atividades, o Centro de Relações Internacionais também promove uma série de eventos todo ano, palestras, conferências, trazemos convidados para debater temas atuais e também sobre a evolução histórica do sistema internacional. As informações também vocês podem encontrar no nosso site, tem até um mailing list, é só entrar em contato conosco, nós colocamos vocês na nossa lista de e-mail. E nós oferecemos também um estágio dentro do Centro de Relações Internacionais. Eu acabei de vir agora de uma entrevista com uma série de candidatos aqui da graduação da Fundação Getúlio Vargas, de todas as escolas, e é também mais uma opção para vocês desenvolverem um interesse eventualmente particular nessa área.
Mais uma vez, obrigado, André. Parabéns a todos e espero até breve. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Também estendo aqui meus parabéns aos aprovados no vestibular, aos pais, aos familiares, e motivo de festa e alegria para todo mundo. O pedido que me é feito é para explicar um pouco a parte acadêmica do curso, ingresso, bolsas, questões de mérito e o organograma da grade curricular. Bom, como o André mencionou, nós temos uma turma bastante reduzida, de 50 alunos ingressam. Nós oferecemos em torno de 20 bolsas de estudos. Então, esse é um programa sem nenhum fim lucrativo. A Fundação não tem fins lucrativos não tem fim lucrativo e não tem não tem objetivo de levantar recursos com seus cursos estrito sensu. Então, em torno de 20 bolsas são distribuídas. Nós estamos distribuindo 15 pelo vestibular, 5 pelo Enem. É uma tentativa esse ano de ver se a gente consegue recrutar um público de fora do Rio de Janeiro. E o Enem pode ser um instrumento, a gente está apostando nisso. Os demais alunos, bom, existe alguma pequena possibilidade de remanejamento de bolsas, não quero adiantar muito nisso, se tiver alguém que não queira, alguma bolsa não seja alocada, a gente pode vir a remanejar, mas para a grande maioria dos demais alunos, a mensagem que a gente tem é a seguinte: em geral, havendo folga orçamentária, havendo folga na parte de recursos que é destinada a bolsas, nós fazemos algum tipo de desconto em mensalidade a partir do final do primeiro ano, a depender do desempenho acadêmico. Quase tudo aqui na escola não vou dizer condicionado, mas segue essa meritocracia do desempenho acadêmico. Então, alguém que, porventura, sempre foi muito forte nos estudos, mas não foi tão bem no vestibular e tiver garra no primeiro ano e tiver um bom desempenho nas grades, a gente vai ter prazer em rever a condição da mensalidade. Tipicamente não vai reverter isso por uma bolsa integral, isso vai ser concedido descontos graduais, e conforme o desempenho for sendo mantido alto, o desconto vai aumentando. Há também, quando vocês forem para aqueles que recebem bolsa, um compromisso de manter um desempenho bom ao longo do curso, um CR, uma média de notas acima de 7. Não é uma coisa espetacular. A expectativa do aluno bolsista é que seja um CR acima de 9. Mas, e acho que a grande maioria dos alunos bolsistas corresponde a essa expectativa. São alunos que têm realmente um desempenho diferenciado. Bom, sim, existe, por fim, uma terceira modalidade de bolsa de estudo, uma outra modalidade de bolsa de estudo, que é a bolsa financiamento. Para quem tiver interesse, eu posso falar mais posteriormente. Essencialmente, é uma modalidade em que o aluno, isso é muito focado no público que tem mais dificuldade de pagar a mensalidade, seja integral ou parcial, pode financiar toda ou parte da mensalidade e pagar após o término do curso. Essa é talvez uma coisa que mereça alguns minutos a mais. É uma aposta que a Fundação Getúlio Vargas faz em seus cursos e que tem sido muito bem sucedida. A aposta é que nenhum aluno daqui vai sair mal empregado, vão sair todos bem empregados. Nossa taxa de inadimplência nesses financiamentos é muito próxima a zero. Assim, os alunos são bem empregados e repagam isso. O aluno tem alguém pagando agora a mensalidade de alguém que vai estar financiando, alguém que já se formou pagando para alguém que está estudando agora, tentando não afetar o fluxo de recursos destinado ao dinheiro pago em mensalidades é investido na própria graduação. Então, é importante que haja algum balanço dessas coisas. Então, por fim, uma possibilidade. Acho que não há
nenhuma possibilidade de alguém que queira vir estudar aqui e que não venha por questões financeiras. Acho que esse é um compromisso forte da Fundação Getúlio Vargas e que a gente tem a felicidade de poder contar com esse tipo de apoio. Vou passar para a grade curricular. O André mencionou do aspecto inovador da grade. Eu vou tentar mencionar isso. Eu costumo apresentar a grade da seguinte forma. O curso de economia, eu sei que é difícil de enxergar, mas não é tão importante você ler as letrinhas todas, porque somente quem está aí atrás está fazendo o olho assim. É importante que esteja num quadro só, porque eu queria que vocês tivessem uma visão global da grade. Bom, aí estão todas as disciplinas que vocês vão cursar ao longo dos seus 4 anos aqui. Elas estão organizadas em 3 categorias. A gente pintou de amarelinho as disciplinas da área de exatas, são os métodos quantitativos. Vou botar meu óculos, porque... obrigado, isso me ajuda a falar olhando para vocês. Bom, o curso tem uma sequência de cálculo 1, 2, 3, geometria analítica, álgebra linear, são cursos básicos de primeiro ano da área de quantitativa. Teoria de probabilidade, estatística, econometria 1 e 2 são as áreas, são as disciplinas que vão conversar com a área exata, mas probabilística. Explico já um pouquinho a diferença, também não vou gastar muito tempo com isso. E, por fim, uma disciplina em computação, também objetivando treinar vocês para usar computação nas disciplinas, principalmente de macroeconomia e finanças, em que essa habilidade é requerida. Nesse sentido, esse é um curso particularmente forte em exatas, essa é uma escola com esse diferencial, essa tradição de olhar para aspectos das ciências sociais com um olhar quantitativo e empírico. Então, tanto a necessidade de abordagem quantitativa vem fundamentalmente do desejo de se levar as conclusões sobre ciências econômicas e sobre ciências sociais, o convívio humano de forma geral, a uma análise empírica via métodos estatísticos tradicionais. Então, esses cursos visam dar a base para que vocês possam exercer plenamente a profissão de economista e possam acompanhar os cursos que vão beber nesse tipo de tecnologia. Então, essa é uma parte tecnológica do curso. Computação, matemática, estatística, econometria. Se assemelha em alguns anos as pessoas pedem para eu comentar sobre comparação com engenharia. É um curso muito parecido com engenharia no que se refere aos cálculos e um curso bem mais forte que engenharia no que se refere à estatística, porque é da substância do economista lidar com incerteza, tanto em finanças quanto em macroeconomia, ou mesmo em microeconomia, lidar com probabilidades. E isso é menos comum no curso de engenharia. Então, a tua formação estatística e econométrica é necessariamente mais longa e mais forte num curso de economia com a estrutura curricular que a gente tem. Segundo bloco de disciplinas, que são as caixinhas verdes, e vocês vão ver que elas são a maioria das caixinhas, e não poderia ser diferente, são as disciplinas de teoria econômica. Macroeconomia, microeconomia, finanças e demais áreas. Tributação, comércio internacional, desenvolvimento econômico e por aí vai. Economia monetária, enfim. Conforme eu bato o olho, eu vou... É o grosso do curso, são as áreas principais da ciência econômica. A escola tem uma tradição antiga em olhar para a ciência econômica, olhar para as relações humanas a partir de
uma coisa que em filosofia se chama individualismo metodológico, é você olhar para o indivíduo, olhar para como o indivíduo interage com o seu ambiente, olhar como o indivíduo interage com os demais indivíduos no ambiente, tentar extrair as forças dessa interação, achar algum tipo de equilíbrio, desenhar essa estrutura de relacionamento em algum tipo de modelo matemático, levar esse modelo à análise dos dados, ver se os dados corroboram as conclusões do seu modelo, e por aí vai. Essa é um pouco a estrutura do ensino que vai ser seguido para vocês. Como eu mencionei, as áreas principais são macroeconomia e microeconomia, e elas ramificam numa centena de áreas afins. Por fim, as caixinhas vermelhas são as caixinhas das disciplinas de humanas. São ciências sociais, filosofia, história geral, história do Brasil, instituições políticas, inúmeras disciplinas das diversas áreas de ciências humanas, algumas diretamente ligadas à economia, como é o caso de história econômica, outras, de certa forma, que tocam em abordagens alternativas à economia, como é o caso de sociologia, para os aspectos onde as duas áreas se sobrepõem, né, questões de sociedade. E aqui vocês vão contar tanto... Então, a ideia é ter uma formação ampla. Vocês vão ter uma formação muito forte na área quantitativa, muito forte na área de economia, e vão estar muito expostos a outras visões. Então, você vai contar com professores de sociologia de matriz muito diferente da matriz típica de um professor de economia da escola, idem para filosofia, e por aí vai. As ciências sociais, que é uma área que está crescendo muito e ganhando muito prestígio entre os cientistas sociais. E talvez possa surpreender, mas o número de caixinhas vermelhas é bastante grande. Quer dizer, há bastante matéria de humanas, sim. Não é... A cada ano a gente tem essa coisa assim. O curso é muito forte em métodos quantitativos. Eu acho que a gente não precisa ficar repetindo isso e ficar falando isso, que isso já é uma marca da instituição, uma marca da escola. Mas isso não vem às custas de uma formação deficiente em humanas. Não, pelo contrário. É uma formação clássica em ciências humanas, uma formação sólida e de substância. Difícil. Assim, vocês vão ter que ler bastante, não é só fazer muita conta, não. Escrever. É uma coisa que a gente vai brigar bastante com vocês, para que os textos saiam bem escritos, que os relatórios saiam direitinho, que não tenha nenhum tipo de frase copiada de internet e por aí vai. A Fundação investiu numa tecnologia bastante interessante de encontrar trechos iguais em trabalho. Os computadores são bem ágeis e eles pegam, é impressionante. A título de anedota, essa semana eu peguei um trabalho que estava 90% repetido. Felizmente era com o mesmo trabalho do aluno que estava nele. Ele tinha entregado antes, eu tinha passado no programa, o programa guardou a informação. Aí está repetido. Aí, não, mas está repetido com ele mesmo. Deu para ver onde é que ele tinha mudado de uma semana para outra. Mas a gente leva muito a sério essa questão, tanto de vocês terem uma boa redação, terem um bom texto, terem uma capacidade de se expressar logicamente, não só via modelos matemáticos, mas também via a língua portuguesa, através de textos, e também com a questão de plágio, que é uma coisa que, com a internet trouxe o problema, mas felizmente os computadores também trouxeram uma ajuda para a solução. Nunca se confia cegamente em computador, mas ele ajuda bastante. Certo. Bom, disciplinas que não ficaram pintadas, tem umas branquinhas ali. As em branco são disciplinas... Além dessas disciplinas todas que a gente pintou e categorizou, vocês vão estar livres para escolher 6 disciplinas eletivas, que podem ser feitas em outras unidades da FGV e até em outras escolas
se for fazer um intercâmbio, se quiser fazer algum curso em outra escola do Rio de Janeiro ou de outro estado, enfim, saindo da FGV, a gente vai ter que ter uma conversa um pouco mais para entender exatamente qual é o plano. Se houver um plano que faça sentido, vocês vão ser autorizados a fazer. Em particular, alunos que vão fazer intercâmbio no exterior costumam aproveitar as disciplinas que cursam lá fora para substituir as eletivas. A gente mencionou aqui o curso de Relações Internacionais. Caso vocês queiram optar por fazer algumas disciplinas lá e aproveitar como eletiva, pode. E o trabalho de conclusão de curso, 2 semestres no último ano, vocês vão escrever uma monografia sobre algum tema que vocês estudaram, por sob orientação de algum professor, e a gente espera que essa esteja impecável, que o trabalho dos 4 anos de curso apareçam na hora que vocês forem entregar esse trabalho de conclusão de curso. Acho que essa é essencialmente a parte que eu tinha para falar. O último slide é só uma lista de disciplinas eletivas que vocês vão ter à disposição. É claro que esse programa muda quando vocês estiverem fazendo eletiva daqui a 3, 4 anos. Algumas matérias novas devem aparecer, outras devem, mas também não é que mude de todo ano. Então, vou falar rapidamente aqui. Finanças corporativas, avaliação de empresas, opções, futuros e derivativos, teoria das gestões financeiras, gerenciamento de riscos, teoria dos jogos, contratos, marketing. Marketing é uma matéria interessante. A gente tem uma abordagem quantitativa para marketing, o uso de técnicas econométricas para fazer análise de marketing. Marketing quantitativo é uma área que está crescendo mundo afora, e tanto o marketing quantitativo quanto as pesquisas não quantitativas em marketing, que não é a vantagem comparativa de um economista, mas a parte de marketing quantitativo a gente trabalha num curso que tem bastante sucesso na escola. Seguindo a lista, defesa da concorrência, economia do meio ambiente é uma área que tem chamado a atenção e tem aparecido opções de emprego muito interessantes, novas, associadas a essa área. Finanças internacionais, curso clássico, macroeconometria também, política econômica, políticas sociais, economia do trabalho, economia de empresa, computação aplicada e por aí vai. Acho que tem uma lista grande, acho que essas são as matérias que costumam ter mais destaque e mais demanda pelos alunos. Obrigado, Luiz. Eu vou chamar aqui a Beralda. A Beralda, como eu apresentei há pouco, ela é a responsável do setor de estágio e colocação profissional. Ela é a nossa penúltima apresentadora aqui. Na sequência, o professor Rubens Cisne vai fazer algumas considerações e encerrar a sessão. E iremos lá para fora para dar continuidade aqui ao nosso boas-vindas, num ambiente um pouco mais informal, ali em torno das mesinhas, tomando alguma coisa, e com a colaboração muito apreciada daqueles jovens lá atrás, que estão batendo papo, olhando o celular ou coisa parecida, que são os alunos aí do primeiro ano. Eles estão com um crachá na mesma cor de vocês, por alguma razão ficaram 2 tonalidades de azul muito próximas, aí vocês, sei lá, você é aluno daqui? Não, então não serve, tem que ser aluno daqui para conversar. Tá? Aí vão estar lá fora ajudando a gente também, e todos nós, professores e funcionários técnicos administrativos, vamos estar lá fora daqui a pouco para dar continuidade a esse bate-papo. Beralda, por favor. Okay. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos nossos futuros alunos, parabéns pela conquista. Boa noite e parabéns também aos pais, né, porque a conquista de filho vale o dobro para a gente. Então, meu nome é Beralda, eu sou coordenadora desse setor, que é de estágio e colocação profissional, né, acompanhamento de carreira dos alunos. Bom, o que a gente faz? A gente promove essa interação entre o mercado e os nossos alunos. Basicamente, a gente seleciona, filtra e divulga oportunidades de estágio e efetivas para os alunos e para os ex-alunos. A gente também traz profissionais do mercado para fazer palestras, profissionais da área de recursos humanos para interagir com os alunos e ajudá-los a desenvolver as competências comportamentais, que são muito necessárias para o sucesso na vida profissional.
Então, a gente também traz profissionais de recursos humanos, pessoas que já estão no mercado há muito tempo e de sucesso para falar para os alunos, para desenvolver atividades com eles. E coisas mais básicas, desde como fazer um currículo, até dicas para processo seletivo, para entrevista, para dinâmica de grupo. A gente faz umas simulações de dinâmica de grupo também. E com isso tudo, o que acontece? É muito difícil um aluno nosso se formar sem estar bem empregado. Esse ano, agora, eu acabei de fazer o levantamento dos alunos recém-formados, né, que estão com 1 ano de formados, e a gente tem 61% dos alunos atuando no mercado, a gente tem 32% que decidiram fazer mestrado ou doutorado antes de ir para o mercado, e só 7% que ainda não estão colocados em lugar nenhum, não estão nem trabalhando e nem estudando. Sendo que um percentual desses 7% são alunos que decidiram fazer outra carreira, que fizeram o curso com aquela dúvida, não sei se é isso mesmo, fecharam bem o curso, estagiaram, mas agora decidiram que vão seguir outra coisa. Né? Isso acontece também. O que eu tenho para dizer para vocês? Para os pais, em primeiro lugar, é um investimento grande, né? De financeiro, de energia. Então, vocês não precisam ter dúvidas de que os filhos de vocês sairão bem colocados. Para os alunos, aproveitem o tempo da faculdade para construir a sua carreira, porque a carreira começa no primeiro dia de aula, entende? Então, assim, o seu colega de turma pode ser o seu par no trabalho amanhã, pode ser o seu futuro empregador, pode ser alguém que vai fazer um doutorado e vai te puxar para alguma coisa interessante lá na frente. Os 2 primeiros anos são muito, muito puxados, é de um rigor acadêmico muito grande, né? A escola impõe isso e os alunos seguem, e isso faz toda a diferença na frente. Os nossos alunos saem bem lá na frente, no final do curso, por conta desse rigor acadêmico, dessa base quantitativa muito sólida que eles ganham. Então, aproveitem para estudar muito, para garantir notas altas. Notas altas contam, sim. Quando o empregador vai olhar para o currículo do aluno, ele vai perguntar, vai pedir para ver o histórico escolar. Isso acontece, principalmente para quem quer ir para o mercado financeiro. Então, aproveitem cada minuto aqui dentro, porque a carreira é construída dia após dia. Nós temos contato com os alunos mais a partir do 5º período, que é quando eles têm autorização, né, que eles começam a estagiar. Então, no 4º, a gente já começa a desenvolver algumas atividades para eles. A gente é muito envolvido, nosso setor é muito envolvido também com as atividades extracurriculares, que é Enactus, FGV Júnior, a ESEC. Agora, os meninos estão montando uma liga de mercado financeiro que vai ser uma coisa muito interessante também. Então, todas essas atividades extracurriculares também ajudam o aluno a formar um perfil de excelência para ingressar no mercado, ou para seguir carreira acadêmica ou de pesquisa. Então, aqui no slide anterior, a gente tem algumas empresas onde os nossos alunos já estagiaram ou estão empregados. Isso aqui é uma amostra muito, muito reduzida do que nós temos de empresas onde eles estagiam e trabalham. Mas para vocês terem uma noção de que é uma gama bastante variada de segmentos de mercado, né? Tem consultoria estratégica, tem área financeira, tem área de tecnologia, tem empresas de economia real. Então, tem de tudo um pouco. Tá? Eu vou estar lá fora também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Obrigada pela atenção. Boa noite. Eu, há mais ou menos 3 semanas atrás, estava aí no lugar de vocês. Meu filhinho estava ingressando no Colégio São Bento. E quando a professora começou a falar, eu pensei assim, ela vai dizer daqui a pouco que o São Bento é o primeiro lugar do Enem, que já foi, coisa assim, mas felizmente ela me livrou e livrou aos demais de um fato que já era conhecido.
ela se concentrou nos alunos do São Bento. Apenas um exemplo de um colégio. Eu sei que aqui há alunos também do Santo Inácio, do Santo Agostinho, do Gay-Lussac de Niterói, de vários outros excelentes colégios do Rio de Janeiro. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa estadia lá, no quarto andar do colégio, quando eu ia passando do quarto andar para o auditório, me chamou a atenção uma gravura que, na gravura, tinha alguma coisa escrita. Estava conversando isso hoje com os alunos do diretório. Era uma gravura com uma frase de Dom Lourenço de Almeida Prado, que morreu aos 97 anos e construiu uma geração de pessoas com uma sequência de ideias muito claras sobre educação. E a frase dizia o seguinte: um professor é um pintor de almas, vírgula, mas é mais do que um pintor de almas. E o motivo pelo qual ele dizia que o professor é mais do que um pintor de almas é que o objeto que está sendo retratado reage. O objeto que está sendo retratado é um ser humano que está sendo educado. Curiosamente, um dia antes eu estava lendo sobre a vida de Karl von Clausewitz, que foi um estudioso da guerra, principalmente da derrota que os prussianos tiveram para Napoleão na Batalha de Iena, e ele fez uma frase que era totalmente diferente, mas absolutamente congênere. A frase dele foi: numa guerra, aquele que você está combatendo vai reagir, e você tem que antecipar a reação dele. Por que eu estou trazendo esses dois pontos aqui? Pelo seguinte, porque o estudo da economia, eu fiz engenharia e eu posso dizer isso, não tem nada o que ver com o estudo de engenharia. O estudo da economia se concentra no ser humano, como o Braido muito bem colocou, e nas interações do ser humano. Na escola de engenharia, onde eu estudei engenharia, na UFRJ, do ser humano a gente queria saber peso, altura e volume. Não queria saber como ele reage a incentivos. Eu queria saber coisas que eram afeitas a alguém que estava projetando alguma coisa. E eu vou dar para vocês dois exemplos de como isso é importante e depois eu vou voltar para o Dom Lourenço de Almeida Prado e para o Karl von Clausewitz. Tem um nome bem complicado, mas é um sujeito de ideias muito interessante. Quando o prefeito do Rio de Janeiro demoliu a perimetral, eu li, e vocês leram no jornal, um secretário da prefeitura que disse: será o dia mais catastrófico da cidade do Rio de Janeiro. O elevado da perimetral ia ser demolido. Como a minha família tem parte em Niterói, eu costumo ir para Niterói, por acaso eu esqueci dessa notícia, ou nela não acreditei muito, e segui para ir para Niterói, passando pelo centro. Quando eu passei pelo centro, eu lembrei da notícia, eu falei, mas ele falou isso, o viaduto está sendo demolido. Nunca passei no centro tão vazio e tão fácil de passar, mesmo sem o viaduto perimetral. As pessoas reagem. Os economistas sabem que as pessoas reagem às notícias. Outro exemplo, nós temos um professor aqui, César Santos, que fez uma tese sobre o crescimento da epidemia de AIDS na África. O gráfico dos sanitaristas fazia assim, ó, e o gráfico dele fazia assim. E ele acertou. Por que ele acertou? Ora, muito simples, porque os sanitaristas e médicos não incluíram nos seus modelos o fato de que o ser humano reage. E erraram, assim como errou o secretário do prefeito. Previram uma catástrofe que não aconteceu. Os economistas incluem em seus modelos o fato de que as pessoas leem e, se for um viaduto, naquele dia, a menos de algum economista desavisado, ninguém vai para o centro, porque sabe que o viaduto está sendo
demolido. E, no caso da epidemia, tomam medidas de precaução. É isso que dá a força da ciência econômica, é o conhecimento desse fato. E a força não é pequena. Os problemas mais importantes que nós vamos ter daqui para frente, como, por exemplo, questão de coordenação para lutar contra sérias crises no planeta, enchente de um lado, coisa assim, não vão mais ter solução bélica, porque ninguém vai invadir a China ou o Brasil para impedir que polua mais ou polua menos, mas vai ter uma série de incentivos que vão ser determinados para que aqueles países que agridem o meio ambiente com consequências fora do seu local, que você polui num país, mas é o oceano no outro país que sobe, esses aí vão sofrer, por exemplo, taxação nas suas exportações. É uma forma de coibir, como se fez com o trabalho infantil no México. Queria reduzir o trabalho infantil no México, começaram a ser taxadas as exportações do México. Logo, logo, o presidente percebeu que a renda caiu, porque os termos de troca se deterioraram, estavam pagando menos pelas exportações mexicanas, e os mexicanos mais pelas importações que faziam. Com a queda da renda, cai a representatividade política, com isso cai o suporte político do presidente, ele liga e fala, para aí, faz uma legislação rápida com esse negócio de trabalho infantil, senão a gente vai sair do poder. Então, o estudante de ciências sociais antevê que aquele sujeito quer poder, que o poder depende de renda, que a renda vai ser afetada se houver um incentivo contra as exportações dele, e aí, através de um incentivo, você reduz o trabalho infantil, assim como no futuro, através de um incentivo, a gente vai poder resolver os problemas que são os mais importantes hoje em dia. Então, o que é que isso tem a ver com o Dom Lourenço de Almeida Prado e com Carl von Clausewitz? É exatamente a mesma coisa, ele falou isso. Quando você educa alguém, essa pessoa reage. Quando você pinta alguém, o modelo reage. Quando o Carl von Clausewitz fala que você combate alguém, essa pessoa reage. Então, de certa forma, essa reação do ser humano ao ambiente que o cerca dá à nossa profissão uma força muito grande. Uma força muito grande. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque eu acho que o André e o Braido já colocaram muito claramente os subsídios para a dúvida entre fundação ou outra em economia. Mas eu sei que alguns de vocês devem estar em dúvida, não entre fundação ou outra instituição, mas talvez entre economia e direito, ou economia e engenharia, ou economia e relações internacionais. Deixa eu fazer uma avaliação. Quem é que está em dúvida aqui, por favor, dos alunos? Não vale os nossos alunos, que esses já estão aí. Entre economia e alguma outra profissão. Uma aqui, você também, mais outro ali. Qual é a profissão que vocês estão considerando? E você? Medicina. Medicina. E você? Direito. E o colega lá? Alguém levantou a mão. Engenharia? É. Bem, então, a sua dúvida eu já respondi. Você tem ou não tem interesse de entender o ser humano? Se você tem interesse em entender o ser humano, engenharia está um pouco distante. Os métodos da economia podem ser parecidos, em alguns casos, com os métodos do engenheiro, mas o objetivo é absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Bem, economia e direito. Eu vou dar uma outra dica. A economia é uma ciência, no sentido de que você pode dirimir dúvidas com uma coisa chamada verificabilidade. Eu digo aqui, se eu soltar essa bolinha, a bolinha vai cair com 15 metros por segundo ao quadrado de aceleração.
Você faz a experiência, arruma uma forma de medir, que você vai ver que eu estou errado. Não é verdadeiro isso. Ok? Foi fácil de medir. Agora, se eu disser, eu tenho aqui um violão, e eu quero saber para quem que eu vou dar o violão nessa sala. Uma coisa absolutamente trivial do dia a dia, e vocês não vão achar resposta na ciência. A maior parte das indagações que a gente tem, a Beralda falou uma coisa que está me fazendo pensar até agora, que ela disse, conquista de filho é o dobro do que da conquista da gente. Talvez seja 1 trilhão de vezes mais. A economia é uma ciência, não é exata, mas é quase exata. Não é tão exata, mas é quase exata. Então, as questões, se eu disser para quem que eu vou dar um violão, para quem que vocês acham que eu deveria dar um violão aqui, nessa sala, se eu fosse dar um violão para alguém? Hein? O quê? Não vale falar, porque a gente já conversou. Mas para quem que seria? Seria para quem? Para a pessoa mais baixa, para a pessoa mais alta, para a pessoa que toca violão melhor? Para quem que eu daria o violão? Hein? Para quem quer aprender. Para quem quer aprender mais ou para quem quer aprender de menos? Começa a surgir uma série de perguntas. Alguém pode dizer, para aquele que toca melhor, uma visão de que um bem deve ter a sua destinação mais nobre, aristotélica. Mas alguém pode dizer, não, de jeito nenhum. Tem que dar para aquele que toca pior. Porque aí você vai dar um incentivo para ele aprender. Então, aonde que está a bolinha para eu soltar para ver se a resposta A ou a resposta B que está certa? Em lugar nenhum. Não existe verificabilidade, não existe o amparo dos fatos para perguntas desse tipo. E a economia está no meio termo. A pergunta que eu fiz, por exemplo, de conceito de justiça, que seria para quem que eu daria o violão, é uma pergunta do direito, que o direito tenta responder. Dependendo do lado que você está, ele pode responder que é assim, ou pode responder que é assim, e pode usar argumentação num sentido ou no outro, e convencer do que ele quer. É uma profissão que tem também um poder grande no estudo da argumentação. Agora, economia, você não tem nem essa certeza tão grande, também não tem a falta de verificabilidade. Se eu disser que se um país expandir a moeda 10% ao ano durante 50 anos, você vai ver a inflação anual, aí você diz, está entre 0 e 2, está entre 8 e 12, ou está entre 100 e 1000. A segunda alternativa vai ser a alternativa mais verificável na maior parte das vezes. Mas você não pode dizer que é 10. Por quê? Porque muita gente pode pegar esse dinheiro, botar embaixo do colchão, e aí esse dinheiro não gera aumento de preço. Então, nessa decisão entre economia e engenharia, já está dada a resposta, entre economia e direito, e economia e medicina, medicina, bem, é difícil, realmente. Vou ter que pensar. Não sei como responder. Mas o ponto todo a fazer é o seguinte, às vezes tem um colega nosso que era daqui eu não vou dizer o nome, porque ele é um sujeito muito conhecido, mas ele era daqui da nossa escola, há muito tempo atrás. E a gente falava para ele, olha, vamos ali na Marquês de Abrantes, não sei se vocês conhecem, tinha um Lhamas, que era não sei, ainda tem, que era um bife com batata frita muito razoável, um preço muito convidativo, mas era muito mais caro do que o bandejão aqui. Bandejão, também a qualidade não era muito ruim. E a gente falava para ele, vamos hoje só sexta-feira na Lamas, vamos hoje só sexta-feira na Lamas. Ele, não vou no Lamas, que eu tenho que poupar, porque eu vou sair daqui, etc. E ele realmente não ia, e a gente até às vezes cotizava para que ele fosse, vez ou outra ele aceitava, mas gentileza. Bem, aí um dia eu estava em São Paulo, perdi o último avião, totalmente sem saber o que fazer, peguei a minha carteira, naquele tempo não tinha celular com 10 mil, 500, 50 mil números em São Paulo de colegas,
tinha um papelzinho que você dobrava, escrevia a caneta, o telefone dos amigos, uns 10 ou 15, que é o que dava no papelzinho. Falei, tem um amigo meu aqui em São Paulo, vou ligar para ele. Liguei para o amigo mandou, daqui a pouco, apareceu lá um carro enorme, o sujeito abriu a porta e ele não veio junto. Falei, pode ser um sequestro, mas não era o sequestro. E entrei no carro, foi andando, de repente a paisagem em São Paulo começou a mudar, começou a ter árvore muito bonita, umas coisas assim. Eu falei, tem uma zona, deve ser uma zona muito poder aquisitivo. Entrei no condomínio, entrei no apartamento, não havia ninguém. Virei-me para o chofer e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque esse aqui é um apartamento de hóspede, apartamento enorme. Aí daqui a pouco aparece o colega de roupão, foi amigo meu, foi amigo do Afonso, que está aqui, foi amigo do Renato, foi amigo do Cipriano, mas eu não sei se vocês vão identificar quem é. Ou seja, ele virou e falou, mas como é que pode? Você não ia no Lema, ficava lá pão duro, não conseguia falar. Ele falou, muito simples, eu fiz 3 operações de opções e enriqueci. A operação de opção é assim, tem uma pessoa aqui vendendo batata a R$1. E tem uma pessoa aqui comprando batata a R$1,10. Você compra 1 trilhão aqui, vende 1 trilhão aqui e está rico. Essa é uma característica muito curiosa dos economistas, que eles trabalham sobre estoques, eles não trabalham sobre fluxos. Se um economista dorme no ponto, vocês viram aí o que aconteceu com algumas empresas de São Paulo, que contrataram um economista que dormiu no ponto, fez uma aplicação do lucro acumulado dos últimos 10 anos que quase virou pó, porque ele dormiu um dia. Se alguém que trabalha com fluxo, por exemplo, um dentista, um engenheiro, como eu também já trabalhei, dorme ou fica doente um dia, ele perde 3 clientes ou 2 carros da linha de produção, porque ele trabalha com fluxo. Então, os economistas, principalmente do mercado financeiro, né, Cipriano, têm essa característica de poder, através da operação com estoques, basta fazer isso. Ache alguém que vende batata por 1, alguém que compre por R$1,10. Às vezes eles estão situados em pontos distintos no espaço e no tempo, mas você tem que achá-los, e aí você compra 1 trilhão, vende 1 trilhão, acabou. Agora, as profissões que trabalham com fluxo não podem fazer isso, tá? Se você quer ganhar 1 trilhão e é dentista e a cárie é R$1 por cárie, você vai ter que fazer 1 trilhão de cáries. Não tem jeito, tá certo? É óbvio que todos vão estar pensando, mas seu colega também podia ter perdido 1 trilhão. Podia. Mas, e vocês também podem estar pensando, mas se um ganha, o outro perde. Nem sempre, porque às vezes tem um ente que financia essa coisa. Então, existe essa curiosidade da profissão de economia. Como é que pode? O colega não ia no Lema, mas de repente está com 3 apartamentos, fez 3 operações de opções. Aí sumiu, desapareceu. As pessoas até brincavam, cadê aquele nosso colega? Não tá, podia estar aqui, se ele não tivesse enriquecido, estaria aqui trabalhando com a gente, saiu, sumiu. Nunca mais trabalhou. Recentemente até o encontrei, continua administrando a fortuna, com mais aversão ao risco do que tinha antes, evidentemente, está ficando mais velho, e está indo muito bem. Então, esse fato da profissão de economista, como eu disse, o meu objetivo não é dirimir dúvidas entre a Fundação e outros, porque isso aí o Luiz e o André já deixaram claro o recado de que vocês não vão desperdiçar o esforço que fizeram até agora nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Então, vocês vão querer uma escola que tenha seriedade no ensino. Eu trouxe aqui, nos últimos 4 anos, 7 prêmios Nobel de Economia para conversar, interagir com os alunos, incluindo o John Nash, que todo mundo foi lá tirar fotografia, né? Que é o sujeito da mente brilhante, estava aqui conosco. O Robert Lucas, o Edward Prescott, na verdade, são os prêmios Nobel dos prêmios Nobel. Então, isso já está claro. Agora, nessa decisão sobre economia, acreditem,
com desconfiança, porque eu sou economista. Mas é uma profissão realmente muito bonita, principalmente quando acoplada não só a relações internacionais, mas nós acoplamos aqui também a direito, a sociologia, a história e a filosofia. Se quiser, pode ir até um grau ali depois da filosofia, até pegar um pouquinho de teologia. Vai lá para São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para incorporar mais, fazer uma roda maior ainda. Não fiquem presos só no individualismo, só naquela corrente, mas se forem estudar assim, é uma coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão ter nas mãos um poder muito grande. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rubens. Então vamos encerrar aqui a nossa cerimônia. Eu só lembro aí aos nossos convidados que todos nós professores e o pessoal aqui do setor de apoio estará lá fora para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Reiterando, tem o pessoal do Núcleo de Apoio Pedagógico, já apontei ali, a Beralda, que veio aqui à frente, e a Andressa, que está ali atrás, e eu peço desculpas aí pelo esquecimento, mas a Andressa estará lá fora também, aquela moça lourinha que está dando tchau para a gente. E poderá falar sobre intercâmbio, que eu sei que é uma área que desperta muito interesse, muita curiosidade dos alunos. Então, sem mais delongas, eu dou por encerrada aqui a nossa conversa e vamos lá para fora para continuar o bate-papo. Obrigado.